Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ver os versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11. É uma passagem conhecida. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos porque o Senhor tem nos dado uma semana boa, semana abençoada. E te louvamos porque nos trouxeste aqui para desfrutarmos da presença dos irmãos, da comunhão dos irmãos, e para aprendermos alguma coisa nova vinda do Senhor, através da tua palavra. Que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos ajude a nos ver como num espelho, olhando para as nossas imperfeições. Pedimos que faça isso aqui, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Quase todo cristão que não é muito novo convertido, que não é muito... Tem um novo convertido e tem um recém-nascido, né? Quase todo cristão conhece Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então imagine as pessoas cansadas e Jesus vendo suas almas cansadas e dizendo: venham a mim, eu alivio você, eu tiro a sua dor, eu alivio você. Aí, ele tem umas promessas, né? Você vai achar descanso para a sua alma, eu alivio você. E ele faz uma observação sobre ele mesmo. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o significado dessa expressão de Jesus? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falando de maneira bem objetiva, isso tem a ver com a cultura dos mestres judaicos. Na época de Jesus havia mestres famosos, pelo menos dois deles eram dos mais famosos, o Rabino Hillel e o Rabino Shammai. Eles eram lendas vivas, mas havia outros mestres. João Batista, por exemplo, foi um desses mestres. E as pessoas, muitos estavam dispostos a seguir um determinado mestre. Porém, como em todas as eras, havia mestres mais radicais e mestres menos radicais. Havia rabinos rabugentos, havia rabinos legais, havia rabinos exigentes, havia rabinos um pouco maleáveis. E as pessoas sabiam disso ao decidir seguir aquele mestre. Esse estilo, esse jeito de ser, essas cobranças, essas exigências que um mestre podia fazer, era chamado de jugo. Então, a coisa funcionava mais ou menos assim. Imagina que você quer estudar num colégio e você não é muito estudioso, né? Aí tem os colégios que você quer evitar, né? Você quer evitar aquela escola, não, aquela escola é puxada, mamãe não me bote lá, né? Pelo amor de Deus, mamãe, papai não me bote naquela escola. Aí a mamãe, pois é para essa aí que você vai, né? É para essa daí que você vai. Não, eu quero ir lá para aquela outra, porque ela lá quer. Os professores são, lá ninguém fica nem de recuperação. Não, você vai para aquela, vou pagar caro, mas você vai para aquela escola. Porque o jugo daquela escola não é suave. O jugo daquela escola é pesado. Eu sei de cada coisa sobre escolas cristãs do passado. Escolas cristãs que, por exemplo, proibiam unhas pintadas. A diretora ficava na porta para ver quem ia passar com a unha pintada. Eu estou falando de anos 60, né? De anos 50.
Então, quando alguém ia seguir um mestre, havia mestres cujo jugo era tão pesado que a pessoa pensava 10 vezes antes de decidir seguir aquele mestre. Algumas pessoas pensavam, se eu for seguir aquilo ali, eu vou ficar doido. O jugo daquele ali é muito pesado, né? Nem os anjos aguentam, é pesado. Daquele outro ali é impossível seguir as exigências daquele homem. Meus irmãos, talvez nós façamos uma ideia muito errada de Jesus. Nesse critério, se eu perguntasse para você, como é que você imagina Jesus? Talvez muitas pessoas tendem a imaginar Jesus como sendo um mestre do jugo pesado, do braço pesado, mão de ferro. E o que ele diz é exatamente o contrário. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem certas abordagens que nós só vamos ter quando amadurecemos a imagem e semelhança de Jesus. Por exemplo, se pecadores e publicanos e seus amigos e suas amigas e prostitutas dissessem assim, vamos lá em casa, vai ter um forró lá, vai ter um, não é? O Jesus que você imagina diria, vou nada, não é? Mas parece que o Jesus bíblico diria, que hora é? Onde é que vai ser? Como é que é? Estou lá. Ele era tão frequente na companhia dessas pessoas que a Bíblia diz que ele tinha um apelido, que eu gostaria de ter esse apelido. Ele foi chamado de amigo de pecadores. Poucos crentes têm esse apelido, ou pelo menos essa característica, não é? De ser chamado de amigo de pecadores. Você é amigo de pecadores? Quem são seus amigos? É a irmã Joaquina da igreja? É o irmão Joãozinho? É meia dúzia de pessoas que você conhece há 50 anos? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? Quem eram os amigos de Jesus? Quem eram os amigos? Os pecadores. A ralé. Os corintianos. Os pecadores. Né? Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Isso não envergonha você, não? Isso não envergonha nós, não, gente? Porque de alguma maneira a gente, depois que conhece o Evangelho, é tentado a lavar o pecador, a se afastar mais e mais e mais e mais dos pecadores. E Jesus era amigo de pecadores. E ele está dizendo publicamente que o fardo dele não é como o dos outros mestres. A história corria a boca pequena nas ruas de Jerusalém. Como é o fardo dele? Surgiu um novo mestre com um novo ensino, né? Como é o fardo dele? Como é o fardo dele? E Jesus diz publicamente, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós podemos ver várias circunstâncias em que Jesus tem uma abordagem que você não teria. Por exemplo, a mulher flagrada em adultério. A lei de Moisés dizia que ela devia ser apedrejada. Os caras vieram lá cheio de muitas incoerências naquela cena. Por exemplo, eles não trazem o homem, porque a lei de Moisés dizia os dois deviam ser apedrejados. Jesus nem é tão óbvio como eu, porque eu perguntaria logo, cadê o homem? Hein? Né? Ele nem é assim. Ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso foi tão pesado que eles ficaram envergonhados. A Bíblia diz, envergonhados, se retiraram um por um. E quando ficaram só ele e a mulher, ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
E ela diz: ninguém, Senhor. Aí ele diz o que você vai levar muitos anos para dizer. Ele diz: nem eu te condeno. Porque o fardo dele é leve. Eu não condeno você. O que um crente normal diria para aquela mulher, né? Agora que saiu todo mundo, o que diria? Imagina aí qualquer coisa que um crente normal do seu dia a dia que você conhece diria para aquela mulher. Vá se converter, né? O que mais? Vocês não têm imaginação não? O que eles diriam? Oi, diga, Fernanda. É um crente, diria. Jesus não diria: está queimado em meu nome, né? O que mais? Você não sabe o que as pessoas... Eu sei o que as pessoas dizem. Você não sabe? Não, me diga aí, me dê uma ideia. Safada! Safada! Né? Safada! Né? Tem gente que enche a boca para chamar o de safada, né? Diz com gosto assim. Espera ver alguém cair para dizer: safada. Que bicha safada, né? Meus conterrâneos diriam: crie vergonha na sua cara, né? Como é que você não tem vergonha? Todas essas coisas seriam ditas por nós, não por Jesus. O que ele diz é: eu não condeno você. Pronto. Ela deve ter até ficado assustada, né? Porque o que ela está esperando ouvir de Jesus? Pancada, né? Ela está esperando ouvir um sermão. Presta atenção, meus irmãos, há situações que as pessoas não precisam de sermões. Há situações que as pessoas não precisam que você repita os erros delas, elas já sabem. Há situações que as pessoas precisam saber se o teu fardo é pesado ou é leve. Alguns pastores nunca vão aconselhar ninguém, porque nunca ninguém vai se aconselhar com eles. Por quê? Porque o fardo daquele pastor é tão pesado. Eu conheci um pastor que deu um murro no pecador. Ele descobriu uma coisa que aquele pecador fazia, ele não sabia que existia gente naquela cidade que fazia aquilo. E você sabe que o pessoal tem um dom de línguas, né? E espalhou a notícia. Espalhou a notícia. Ele deu um soco na pessoa, né? A cidade só tinha 2 gays: o besouro e o corró. Então, o corró se converteu. E foram dizer ao pastor: o senhor sabia que ele faz aquelas coisas? E ele foi lá e deu um soco. Isso é um fardo pesado. Esse fardo é muito pesado. Jesus é bem diferente de nós. Às vezes eu fico perguntando: será que eu conheço Jesus? Oi? Glutão e bebedor de vinho. Não vem não, Claudomir. Não vem não. Não vem. Não vem com tuas picanhas. Não vem com tuas picanhas para cá não, né? Então, às vezes a gente fica pensando: será que os crentes conhecem Jesus? Havia um contraste enorme entre o estilo de ser mestre de Jesus e o estilo dos outros mestres. Agora, imagine só, hoje as pessoas ouvindo falar de Jesus, e Jesus está chamando por elas, e elas estão cansadas e sobrecarregadas. Aí elas pensam: eu vou a Jesus, eu vou à igreja, eu quero aliviar o meu fardo. E às vezes, quando elas chegam na igreja, aí que elas vão ver fardo, não é? Aí que elas vão ver coisa pesada. Para você entender um pouquinho do contraste, como Jesus é bem diferente do contraste entre ele e os outros mestres, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus 23. Alguns dos mestres mais famosos dos seus dias eram os escribas e os fariseus. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim:
Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ou seja, eles estão ali para tentar passar a lei para o povo. Fazei tudo, pois, quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Veja a história do fardo. Atam o quê? Fardos. Que tipo de fardos? E que mais? Difíceis de carregar. Difíceis. E os põem sobre os ombros dos homens. Eles tinham prazer nisso. E os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, comece a entender a cabeça daqueles mestres. Sua marca eram fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Eu conheço alguns fardos pesados que os crentes impuseram sobre os ombros das pessoas. E alguns tão pesados que nas minhas contas são praticamente impossíveis de carregar. São difíceis. Imagine que o sujeito é criado numa igreja e que essa igreja ensina que se você tiver qualquer doença, isso é o demônio, que você não deveria tomar remédio, que você deveria vir para a igreja com fé, receber a cura, receber a sua bênção. Aí imagina se você é de um lugar desse e você adoece, né? Você fica pensando, meu Deus, eu tenho demônio. Aí começa todo aquele ciclo de loucuras, de repreensões das doenças. Mas sabe de uma coisa? Alguns proíbem os seus membros de tomarem remédios. Mas deixa eu lhe dizer, você sabia que esses líderes não acreditam nisso para suas próprias vidas? Eles não acreditam nisso para suas próprias vidas. Quando o filho de um líder desse adoece, o que ele faz? Ele leva no médico ou ele leva na igreja? O que você acha que ele faz? Que tipo de médico? O melhor que ele puder. O melhor que ele puder. Quando o próprio líder tem uma doença séria, o que você acha que ele faz? Que ele vai lá na igreja e pede para o outro líder impor a mão sobre ele para ele ficar curado? Ou ele vai no melhor médico? Eles mesmos não acreditam nisso, mas impõem esse fardo aos homens. Fardos difíceis de carregar. Deixa eu contar a minha experiência com um fardo que eu vi as pessoas imporem aos homens e às mulheres. Mas esse é mais difícil para homem. Um fardo muito difícil. Imagina que um jovem cresceu na igreja e ele casou com 18 anos. 18 anos. Casou com a menina da igreja, que ele achava ela bonita e tal, que ele achava que ela era legal, que eles teriam um futuro. Mas aos 19 anos, um ano de casamento, ela o traiu. E foi embora. Aí, o pastor dele olha para ele, talvez a igreja dele olha para ele e diz assim: meu irmão, pelo resto da sua vida, você vai ficar solteiro. Vocês que são homens, imagine, você casou, conheceu as delícias do casamento, conheceu alegrias e as delícias, e as alegrias, e as delícias, e ficou alegre e tal. Aí alguém diz: você tem 19 anos e você nunca mais vai ficar alegre no casamento e etc. É um fardo pesado ou um fardo leve? Nunca mais é pesado, né? Fosse pelo menos assim, daqui a 4 anos está liberado. Não, é nunca mais. Assim, se ela morrer, que coisa.
Agora eu pergunto, esse pastor aguentaria esse fardo? Sim ou não? Fardo para os outros é refresco, né? Fardo para os outros é refresco. Esse pastor aguentaria esse fardo? A maioria não. Mas é fácil vaticinar e dar uma ordem e dizer: meu irmão, você nunca mais, porque você estará em pecado, você estará em adultério, etc, etc. Eu perguntei para um pastor muito convicto nessa posição, porque, assim, o jovem vai cumprir esse fardo? Vai cumprir? Você conhece alguém que cumpriu? Conhece alguém? Qualquer um assim, qualquer um. Que ficou dos 19 aos 89. Né? Aí eu perguntei para o pastor: e se fosse você, pastor? Você acredita que ele me disse? Ele falou assim: eu ia orar para ela morrer. O fardo é tão pesado que transformou o pastor num assassino em potencial, num assassino mental. Eu ia orar para ela morrer. Não existe essa oração na Bíblia, né? Veja, a religião pode enlouquecer uma pessoa. A religião pode transformar uma pessoa num monstro. Eu ia orar para ela morrer. Eu já fiz perguntas para pessoas que querem levar esse fardo até as últimas consequências. Primeiro, eu nunca vi ninguém cumprir. Então é porque é pesado demais. Está um pouco além da conta, não é? Fardos pesados e difíceis de carregar. Eu já fiz a seguinte pergunta: então você acha que se ele casar, ele vai estar pecando? Mesmo ela tendo sido a culpada. São pessoas que não acreditam em divórcio em hipótese alguma. E eu perguntei: mas o que é melhor? Ele casar e constituir uma família? Ou ele viver em pecado? Silêncio no ar. Fardos pesados e difíceis de carregar. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Primeiro, o teu fardo, o teu. Você não sabia que você tem um? É o seu padrão de exigências, seu padrão de amor, né? O teu fardo é pesado ou é leve? Responda aí para você no seu coração, dentro do que você conhece você. O teu fardo é teu fardo não é pesado, teu fardo é gordo, né? Teu fardo é pesado ou é leve? Jesus nos diz: o meu fardo é suave, né? Segunda pergunta: o fardo da tua família, era a família que você foi criada, o fardo dos seus pais e da sua família, era pesado ou era leve? Muitas dessas coisas formam o nosso fardo, né? Eu conheci gente que levou surras de espancamento. Era o fardo daquela família. E os pais tinham um prazer em contar aquilo, né? Que prazer enorme de bater até sangrar. Era pesado ou era leve? Terceira pergunta: o fardo da igreja que você foi criado, era pesado, era leve ou era esculhambado? Porque também tem um outro tem um outro padrão, né? Tem um fardo pesado, tem um fardo leve e o fardo esculhambado. Era pesado ou era leve? Quando você imagina uma igreja e congregar numa igreja, você imagina que essa igreja, e é desejo do seu coração, que essa igreja tenha um fardo pesado ou um fardo leve? Jesus disse: os escribas e fariseus atam fardos pesados sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, pesados e difíceis de carregar, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Eles não querem isso para a vida deles. Olha umas coisas que eu ouvi. Por exemplo, a mulher casou e nós sabemos que o casamento tem que ser para sempre. Só que essa mulher levava uma surra todo dia.
todo dia, não é? Aí ela chega para o pastor para se aconselhar, o pastor e a mulher do pastor. Aí ela diz: pastor, não aguento mais, todo dia uma surra, já puxou faca para mim. Aí o que a mulher do pastor diz? Minha filha, permaneça. Né? Firme na ripada, né? Permanece, minha irmã. Agora eu pergunto, se fosse a filha do pastor, o que ele ia dizer? Minha filha, permaneça, né? Aguenta a peia, aguenta o chico. Ele ia dizer isso, sim ou não? Ele ia lá buscar ela. Porque algumas pessoas atam fardo pesado para os outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem mover esse fardo. A partir daí, meus irmãos, tudo que Jesus vai dizer são só contrastes entre o que é um mestre de Deus, como Jesus, e um mestre carnal, legalista, cruel, severo, religioso, comprometido com valores humanos, sem amor pelas ovelhas. Olha comigo Mateus 23, 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Os filactérios eram porções escritas da lei colocadas nos pulsos, né? Porque Deuteronômio 6 dizia para fazer isso. Desses mestres, os filactérios, é como aquelas fitinhas de Salvador da Bahia. Aquilo é um filactério, né? Aquela fitinha para otário, né? Porque quando o turista chega lá, o cara diz: pega a fitinha, meu rei. Não receba não, faz isso não, tá? Porque aquilo é uma prova de que tu não é dali. Tu é um leso e vai ser assaltado, né? Você vai andar com ela amarrada para cima. Vai andar com ela amarrada para cima e para baixo. Mas os filactérios dos fariseus eram enormes, né? Eram braceletes, porque eles queriam se destacar. Versículo 5 ainda diz que eles praticavam suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Versículo 6, amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Como eu tenho medo disso, né? Como eu tenho medo disso. Às vezes pessoas vêm aqui e gostariam de um lugar aqui de destaque. Não vai ter não, porque nem nosso povo tem isso, né? Nós não amamos essas coisas. Versículo 7 diz: amam as saudações nas praças. A saudação do judeu era o shalom. Então, o fariseu queria ter o seu shalom ouvido, o seu shalom mais alto do que todo mundo. Shalom, né? Shalom aleichem. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava numa igreja e alguém deu uma saudação que eu odiei tanto. Alguém chegou na igreja e disse: que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E esse vocês catarinense, né? De japonês, vocês. E onde é que essas pessoas arranjam esses sotaques? Eu não odiei a paz do Senhor, eu odiei aquilo. Desnecessário. Circo. Teatro. Minha alma sentiu cheiro de carnalidade, cheiro de churrasco. É desnecessário. Amam as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Naquele dia havia um título em destaque: mestre. Você tinha que ser chamado de mestre. Hoje há vários títulos em destaques e as pessoas amam esses títulos. Daqui para frente, o caldo vai engrossar. A partir do versículo 13, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque
Devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Que coisa triste, Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Tradução: sempre tem alguém procurando uma coisa nova para se destacar, uma unção nova. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Ei, a propósito, o pastor Ernesto me contou uma experiência. Outro dia veio um grupo que está sendo evangelizado aqui, veio cantar um hino aqui na frente, um grupo de um bairro, e tinha um menino aqui fazendo traquejos, e a pessoa falou assim: pastor, tem um menino no altar. Atenção, isso aqui não é o altar, isso aqui é vidro, isso aqui não é nada. Quantos altares Deus tem na terra? Nenhum. Você é da época dos altares? Altares simbólicos de pedra. O Novo Testamento não lida com isso, mas eles tinham essa cultura de altar, e diziam: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é a maior oferta? Qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não tem gente que é tão restrito no dízimo, por exemplo, tão fiel no dízimo, mas não sabe nada sobre amor, não sabe nada sobre misericórdia, não sabe nada sobre justiça. Esses mestres aqui do tempo de Jesus, os caras davam o dízimo da hortelã, e eu fico pensando: como é que alguém faz isso? Fico imaginando um personagem evangélico hoje trazendo o dízimo da hortelã para a igreja, Pegou as folhinhas de hortelã: essa hortelã é do Senhor Jesus, 10 folhas para mim, uma folha para Jesus, aleluia, Dízimo do hortelã. Dízimo do endro. É endro que tem na sua Bíblia. Dízimo do cominho. Pessoa bem meticulosa, mas não sabia nada. Sabia tudo sobre dízimo, só não sabia nada sobre justiça, amor e misericórdia. Uma vez um mendigo pediu uma esmola para esses pastores que falam tanto sobre dízimo, 24 horas por dia. Pediu uma ajuda. E o que o pastor disse para ele? Rapaz, quanto você tem no bolso? Qual é o sacrifício que você pode fazer? O cara está pedindo ajuda. O sujeito está morto. Então, pessoas que entendem tudo sobre dízimo, mas nada sobre misericórdia, nada, absolutamente nada sobre amor, sobre justiça. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Você entende essa expressão, coar o mosquito e engolir o camelo? É o seguinte: é ser muito radical em coisas pequenas e fechar os olhos para coisas grandes. A cena é esquisita, Imagina alguém coando, vai coar uma água, um leite, qualquer coisa, tem um mosquito. Opa, mosquito safado! Aí vai passar um camelo nesse coador. Não, camelo, o que é esse camelo? Esse camelo está liberado. A cena é esquisita.
Você já viu igrejas que proíbem televisão e os irmãos vendem televisão? Tem que chegar a um consenso. Como é que você proíbe uma coisa que você vende? Né? Se é um mal para a humanidade, por que eu tenho uma loja? Esquisito, né? Coa mosquito, engole camelo. Oh, meu pai do céu. Coa mosquito, engole camelo. Ai, vós escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. É um exagero, né? Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. 33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Agora, compara isso com Jesus Cristo, que vem ao mundo e diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Por outro lado, ele faz uma comparação implícita entre ele e outros mestres. Ele diz: meu jugo é suave, eu não vou escravizar você. Alguns desses mestres chegavam a bater na cara dos seus discípulos, em público. A propósito, o Fantástico fez uma matéria há poucos dias sobre duas igrejas brasileiras. Uma chama Cristo Vivo e a outra chama Rema. As pessoas vivem em comunidade fechada. E uma das coisas que várias pessoas depuseram na justiça foi: a gente apanhava na cara. A gente apanhava na cara. O ser humano quer ser esse tipo de mestre. Ele quer escravizar o outro. Ele quer humilhar o outro. Minha história de ministério, eu tive que ouvir várias vezes pessoas dizendo: eu não prestava para ser pastor não, porque se eu fosse pastor, comigo era no chicote. E ele pensa que está falando uma coisa boa. Se eu fosse pastor, comigo era no chute, fardo pesado. Uma dessas pessoas, o que aconteceu? Virou pastor. Hoje eu morro de rir. E agora? Cadê o fardo pesado? Se eu fosse pastor. Você já pensou assim: se eu fosse pastor? Alguns dizem: se eu fosse Deus. Não é? Não tem esse negócio? Se eu fosse Deus, eu queimava essa pessoa com um raio para ela aprender. Teu fardo é pesado. Porque você não é como Jesus. Você não é como Jesus. Eu contei de situações de Jesus hoje à noite, mostrando na prática como ele comprova o que ele disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Contei da mulher adúltera, uma pessoa que não era do seu ciclo. Mas lembre, houve uma pessoa do seu ciclo que o negou. Uma das pessoas mais gargantas, mais falastronas que havia, que era o apóstolo Pedro. Era esse Pedro que toda hora falava demais, que dizia: eu faço isso, faço aquilo. Era esse Pedro que
chegou para dizer a Jesus: pode ser que eles te neguem, mas eu jamais farei isso. Eu jamais farei isso. Mas fez. Precisava aprender a lição. Precisava não confiar em si mesmo. Eu vejo frases o tempo todo de pessoas que confiam em si mesmo. Uma vez um irmão foi fazer uma viagem, um irmão jovem casado. E eu falei: irmão, você sabe como é as capitais e a distância de casa, você sabe que tem que vigiar, você é um rapaz novo. E o que ele disse para mim: pastor, eu confio no meu taco. Me deu tanta pena dele. Acabou, família, rapidinho, ele confiava no taco dele. Acabou tudo. Pedro era assim: ah, Jesus, eu confio no meu taco, o senhor não me conhece, né? Eu sou da Galileia, é nós. Os cabas da Galileia são machos. Quando a gente fala, quando a gente diz, está dito. Se eu falei que não vou negar, é porque eu não vou negar. E pronto. Ah, meus irmãos, cadê o caba da Galileia na hora da tentação? Né? Não só negou, como praguejou, insultou as pessoas. Eu acho até que ele disse palavrão, né? Depois que as pessoas começaram a insistir: você é um deles, você é um deles. Talvez Pedro disse: vão para lá, seu bando de... né? 3 vezes. 3 vezes. Jesus ressuscita. E vai encontrar com os discípulos na praia. E lá está Pedro. Jesus já tinha mandado um recado pelas mulheres. Quando ele apareceu ressuscitado: diga a meus irmãos e a Pedro que eu estou vivo. Diga: e a Pedro. E eu fico pensando, aquela noite ali na praia, aquele som das ondas, aquele vento. Jesus chegou, Pedro está no meio dos 11, Judas já era. E Pedro talvez não quer encarar Jesus, né? Quem sabe vai desviar o seu olhar. Ele não sabe o que Jesus vai dizer para ele. Agora eu perguntei o que as pessoas que você conhece diriam para a mulher adúltera, né? Vocês tiveram dificuldade com aquilo? Não. Foi difícil, não. O que as pessoas que você conhece diriam para Pedro? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Que vergonha na sua cara, né? Como é que você falou que não me conhecia? Como é que você não é homem? Você não é digno da minha amizade, né? As pessoas que você conhece falariam isso, não era? Mas agora é hora de Pedro experimentar o fardo leve e suave de Jesus. E o fardo leve e suave de Jesus diz assim: e aí, Pedro, me ama? Não tem sermão, não tem nada. Só tem uma pergunta que Pedro tem muita dificuldade para responder 3 vezes. Só isso. Hoje à noite fica esse desafio. A Bíblia diz que nós devemos nesse mundo ser imitadores do Senhor Jesus. É isso que é ser cristão. E às vezes nós vivemos períodos da nossa vida que o nosso fardo é uma marreta. É muito pesado. Às vezes com os filhos, com irmãos da igreja, com subordinados, com o cônjuge, como disse alguém uma vez, com a conja, né? Com pessoas que erram. Qual é o seu fardo? A Bíblia diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você entende de fardo pesado, você entende de regras e leis, porque comigo ou é ou não é, pau é pau, pedra é pedra, 10 é 10, 100 é 100. Eu sei que você entende dessas coisas.
Mas o que você entende sobre justiça, misericórdia e amor? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou e tem dito repetidas vezes ao nosso coração: meu fardo é leve, meu jugo é suave. E nós queremos te pedir graça do Senhor para que nós tenhamos essa doçura, para que sejamos exatamente assim, para que aquelas pessoas que às vezes esperam de nós uma pancada carnal, uma agressão carnal, recebam uma frase de amor, recebam uma bênção, recebam palavras de incentivo, recebam palavras de exortações amorosas. Queremos pedir perdão, Senhor, porque somos muito religiosos e estamos longe disso, mas sabemos que por Tua graça podemos ser exatamente assim. Faz de nós pessoas assim, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.